satisfação estar aqui no Estado. A campanha de 2012 é uma campanha que, evidentemente, eu vou guardar na memória para o resto da vida, pelo carinho do povo, pelas pessoas, pela militância do partido que eu faço parte, o PT, mas dos demais partidos que apoiaram, mas pela presença do presidente Lula, por todos aqueles que, de maneira, confiaram na gente e nos deram o voto de confiança para, naquele período, nos votar na gente para prefeito de Fortaleza. E a nossa candidatura a deputado é uma candidatura que tem a ver com a trajetória política que eu carrego, de vinculação a movimentos sociais do Estado. Eu advoguei para sindicatos de trabalhadores, advoguei para movimentos sociais, para setores que fazem trabalho comunitário da igreja. E a minha eleição para deputado, eu fui muito imbuído da ideia de defender esses setores sociais, defender o povo mais pobre do Ceará. Nós temos várias situações no Ceará, da educação pública, da saúde pública, serviços públicos precisam melhorar muito. Temos a oportunidade, que isso eu, quando pensei na candidatura, eu não pensava que eu ia ser deputado tendo um governador do PT. Evidente, foi surpresa para mim também, que quando fui para a campanha, e com muita alegria, era um candidato a governador do nosso partido, com o Pedro Camilo. E a Assembleia, eu havia trabalhado com o então deputado João Alfredo, nessa época do PT, eu tinha sido assessor parlamentar do mandato do deputado João Alfredo, conhecia um pouco da casa, mas reconheço que ela mudou muito, mudou de estrutura, mudou das condições de trabalho, mudou de ter uma televisão e ter rádio, e penso que a legislatura que nós temos, há um conjunto de deputados que são preparados, e mulheres, que têm preocupação com o povo do Ceará, e eu penso em poder colaborar com essas discussões. A casa, ela tem limitações, né? Limitação até legais do que é que ela pode fazer de lei, o que é que ela não pode, mas eu acho que nós estamos fazendo uma mudança, porque havia uma tradição na Assembleia de muitos anos que a oposição, por exemplo, não aprovava emenda nenhuma, não podia fazer uma sugestão, ainda que fosse boa, ela seria recusada porque era da oposição. Nós vivenciamos já nessa legislatura, eu mesmo fiz uma emenda para garantir reajuste para os agentes comunitários de saúde. O governador mandou uma lei para garantir o piso dos agentes de saúde, cumprir seu compromisso de campanha, mas a matéria que ele havia enviado não tinha um reajuste desse piso. Eu fiz uma emenda, a Assembleia se dividiu, nós ganhamos a votação e garantimos, depois em um acordo com o próprio governador, ele mandou uma nova mensagem, garantindo que os agentes de saúde tanto têm piso como têm direito ao reajuste. Então são situações que penso não era muito comum na Assembleia. Agora mesmo nós tivemos uma matéria lá debatida sobre renegociação de cearenses com o governo do Ceará. Tinha um abate de 20%. O deputado Roberto Mesquita fez uma proposta que não fosse 20% o abate, fosse 50% para aquele que tem 120, vai pagar em 120 parcelas. A gente permitiu um debate nas comissões, vai ser aprovado, creio, na próxima semana. Então, nós temos aí uma situação nova, de mais debate, e eu acho que isso é bom para o Ceará, porque o deputado caminha nos municípios, nos bairros de Fortaleza, e a população dá sugestão, dá proposta, e o deputado saber que ele pode levar, e se ele convencer os demais colegas e negociar com o governo, isso pode virar uma realidade, eu acho que isso vai oxigenando a política, que precisa muito. Nós temos um nível de participação na política muito baixo, inclusive do nosso povo, ainda participa pouco. Nosso povo só é chamado a participar de política a cada 2 anos para eleger alguém. Isso não é bom para a democracia. O bom para a democracia é que o nosso povo participe mais do cotidiano, até para a gente ir tirando da política aqueles que estão lá por outros interesses, que não discutir como é que as políticas públicas, a saúde, a educação, a segurança, possa melhorar. Não é tão simples, precisa de muita gente boa, com melhores das inteligências, da boa vontade, com conhecimento da realidade, para ajudar a melhorar essas políticas. Olha, o governador Camilo apresentou nesse período de 6 meses coisas que eu considero fundamentais e que, na minha opinião, tem a ver por ele ter sido formado, seja no PSB, quando ele participou do PSB, do período longo que ele esteve conosco, que está conosco no Partido dos Trabalhadores. A primeira grande diferença que ele demarcou da pessoa dele como líder político foi dizer: eu quero sentar com os policiais militares, eu quero ouvir as sugestões e as questões que estão afligindo os policiais,
E os policiais disseram, governador, o nosso problema é que nós estamos há 20 anos, eu sou 20 anos soldado e eu não consigo ser cabo. Eu sou cabo e não consigo ser sargento. E eu sou sargento, acho que vou morrer como sargento. O governador ouviu, determinou que fosse feito um projeto de lei e aprovou uma lei de promoções que todo policial do Ceará sabe agora que ele trabalhando, se dedicando, tendo boa conduta, ele ao final vai ser promovido e vai poder, na aposentadoria, estar em um patamar funcional de carreira muito diferente do que ele está hoje. É um governador que fez o compromisso com os agentes de saúde e cumpriu, mandou a lei do piso. É dos poucos governadores do Brasil que hoje está sancionando a lei do piso dos professores. E não é mera coincidência. No Brasil inteiro, apenas 5 governadores garantiram a lei do piso dos professores. O governador de Minas, do PT, um governador da Bahia, que é do PT, um governador do Piauí, que é do PT, um governador do Maranhão, que é do PCdoB, e o governador do Ceará. E com uma diferença, o governador Camilo fez uma lei do piso retroativa a janeiro e fez a lei do piso dos professores extensiva aos aposentados. Da mesma maneira, o governador, que é a preocupação do povo, também dele, é a situação de convivência com a seca. Depois de 4 anos, uma situação grave, nós estamos com menos de 20% de água nos nossos reservatórios, açudes, barragens, e evidentemente que isso preocupa muito o governador. Procurou a presidenta Dilma, de 150 milhões que será para o Nordeste, o Ceará vai ficar com 75 milhões de reais, graças ao esforço do governador e graças às forças políticas do Ceará, que nesse tema eu vejo que nós temos maturidade hoje para não achar que é uma coisa da situação ou da oposição. Assim como é o Hub da TAM, uma obra de investimento que a TAM pode fazer no aeroporto de Fortaleza, que pode gerar 10 mil empregos para os jovens, especialmente da nossa capital. Nós vamos ter, talvez, ao final da instalação dessa mudança no aeroporto de Fortaleza, 35 milhões de passageiros passando no aeroporto de Fortaleza ano. Portanto, nós podemos sofrer uma grande mudança de destino turístico que Fortaleza já é. E isso envolveu o governador, envolveu o senador Zé Pimentel, o senador Eunício, o senador Tasso, toda a Assembleia Legislativa, toda a bancada federal do Ceará. Eu considero que nós estamos dando, portanto, movimentos e passos muito importantes para termos as nossas disputas, isso faz parte, nós temos visões diferentes, nós do PT pensamos muito diferente, por exemplo, do PSDB, de como o Estado e de como o país deve se desenvolver, mas tem temas que são temas que interessam ao povo do Ceará. Nessa hora nós temos que ter maturidade para separar e lutar pelos interesses do povo do Ceará. E o governador Camilo também tem expressado isso. No Hub da TAM, buscou unir todas as forças, reuniu todos os ex-governadores do estado do Ceará. Então, um governador que prioriza seca, prioriza segurança pública com a lei de promoção dos policiais e tem buscado agora recursos para melhorar a saúde pública, que é um desafio enorme, eu penso que é um governador que tem sensibilidade porque é mais importante para o povo do Ceará e tem uma demonstração de muito diálogo, mas não é aquele diálogo de conversar e a conversa ser da boca para fora. É uma conversa de quem, ao conversar, encaminha questões práticas para resolver questões fundamentais do povo. Primeiro, eu acho que tem uma crise na política geral. Eu acho que, em regra geral, o povo brasileiro, o povo do Ceará, tem muita pouca crença em política e em políticos. Acho que é geral. O PT, que se destacava um pouco, também está profundamente afetado por essa descrença. E na medida que o PT é afetado, isso também afetará os demais. Então, eu acho que nós podemos até ter aumento de votação em branco, nós podemos ter aumento de abstenção, o que eu não considero bom. O que eu consideraria bom é até pudesse não votar em um partido, mas que ou forme um partido, ou entre em algum partido que você acredita, mas busque fazer a mudança. Porque se você não atua, quem é sério, quem quer as coisas funcionando bem, se não atua, quem não quer, acaba prevalecendo. Nós, e a minha opinião é que primeiro o PT tem que ter muito orgulho do que fez. O PT tem que ter orgulho do que fez para os pobres no Brasil e no Ceará. O PT tem que ter orgulho de ter fortalecido a Polícia Federal, controladoria, reforçado a estrutura do Ministério Público, criado varas federais da Justiça Federal, que é quem está atuando diretamente para combater a corrupção. Nós temos que intensificar isso. O PT criou institutos federais no Ceará, por exemplo, que nós só tínhamos 5. Nós passamos de 30 institutos federais. No Ceará, há décadas não se fazia universidade federal. O governo do PT abriu universidades federais no Ceará, a Unilab, a Federal do Cariri, e vai provavelmente construir mais universidades federais como a de Crateús.
Então nós estamos num processo de avanços. Agora o PT também tem que reconhecer que cometeu erros. E um dos erros cometidos é a forma de se relacionar com o sistema político. Nós mudamos a educação, nós mudamos a saúde, nós mudamos situações de combate à corrupção no Brasil, mas nós não mudamos o sistema político. A forma do sistema político se eleger, a forma do sistema político funcionar, ainda é o povo participando pouco. O povo não tem o direito de decidir. Hoje, todo e qualquer assunto importante, só quem pode decidir é o deputado e o senador. Por que é que o povo não pode participar, ir na urna e decidir? Por que é que só o deputado tem o direito de votar se o poder é do povo? Então, eu penso que nós cometemos um erro de fazer mudanças sociais e econômicas, mas não fizemos mudanças no sistema do país político, no sistema democrático, que seria importante até para o nosso povo elevar seu nível de consciência, ter mais debate político e ele decidir. Eu acho que quando o povo decide, em regra decide melhor do que as nossas casas parlamentares. Primeiro o PT ter feito um debate para saber e ter um diagnóstico preciso da Prefeitura de Fortaleza. Nós entregamos a Prefeitura de Fortaleza ao prefeito Roberto Cláudio, tendo 18 milhões em caixa. Depois que ele teve que pagar tudo que nós deixamos de dívida, ele teve 18 milhões em caixa. Essa informação não é do deputado Elmano. Essa informação é do prefeito Roberto Cláudio, que em fevereiro de 2013 mandou um documento para a Câmara dizendo que tinha 244 milhões na conta. Mas no ano de 2013, ele reconheceu 200 e poucos milhões que ele, segundo ele, a Luiziane deixou de dívida, mas tinha deixado 244. Quando ele pagou o que a Luiziane deixou de dívida, sobrou 18 milhões. O mesmo prefeito Roberto Cláudio comunica ao Tribunal de Contas dos municípios, portanto não é uma posição do PT, nem é do deputado Elmano, nós apuramos esse fato no portal do Tribunal de Contas. O prefeito Roberto Cláudio fez em 2014 400 milhões de reais de dívida que ele não pagou. Quando chegou em 2014 para 15, ele fez, aliás, aquele dado é de 2013 para 14. Em 2013, ele fez 400 milhões de dívida e não pagou. Em 2014, ele fez 620 milhões de reais e não pagou. Portanto, o prefeito Roberto Cláudio está levando a Prefeitura de Fortaleza a um caos financeiro e um desequilíbrio absoluto. E é exatamente por isso que não tem o medicamento no posto. Porque se eu vendo o medicamento, eu não vou entregar para a Prefeitura que não paga. Se eu faço a coleta do lixo e o prefeito não me paga, eu diminuo o serviço ou eu paro o serviço. Então, por isso que nós estamos vendo a cidade mais suja. Porque o sujeito diminuiu o serviço porque não recebe devidamente o pagamento da prefeitura. Isso afeta o setor empresarial da cidade. Vários médios, pequenos empresários, até grandes, deixam de receber. Isso provoca demissão. Então, nós estamos muito preocupados. O Partido dos Trabalhadores tem uma unidade nessa avaliação. Nós fizemos uma reunião do Diretório Municipal. Nós somos 46 companheiros e companheiras. No PT, o diretório é metade homem, metade mulher. São 23 companheiras e 23 companheiros. Nós fizemos uma mudança na nossa regra para que as mulheres participem mais da política de maneira decisiva, nas decisões, né? E nós fizemos uma avaliação do governo e todos os 46 são claros de que nós temos que fazer oposição a esse projeto. Oposição porque se ele não paga e o lixo não é recolhido, é o povo pobre que sofre. Porque ele não paga os profissionais, nós temos um dentista que está 3, 4 meses sem atender ninguém, porque não tem o material para atender. É o mesmo governo que um posto de saúde funcionava à noite e deixou de funcionar à noite. É o mesmo governo que nós deixamos com creche em tempo integral, manhã e tarde, porque nós sabíamos que o trabalhador sai de manhã, ele só volta à tardinha do trabalho ou à noite. Então ele voltava no final do expediente, ele pegava seu filho na creche. O prefeito Roberto Cláudio vai dizer, não, mas agora seu filho só pode ficar ou só de manhã ou só à tarde. Mas o trabalhador não trabalha só manhã ou à tarde, ele trabalha o dia inteiro. E ele então fechou um turno. Então medidas como essa nos dão a unidade no PT, dizer nós somos contra essas políticas do governo Roberto Cláudio, até aquelas medidas que ele fez de continuidade, por exemplo, a faixa de ônibus. Aí ele pegou a Bezerra de Menezes, ele foi e colocou agora Gelo Baiano. Ora, o horário que tem problema no trânsito de Fortaleza, mais grave para quem anda de ônibus, é quando vai para o trabalho ou quando volta. Então é 5h30 da manhã até 8 da manhã, ou quando volta para casa. No resto do dia, poderia ter flexibilidade de liberar a faixa para o carro. Como ele colocou o Gelo Baiano, não tem como. O cidadão que pega a Bezerra, fica na faixa,
olhando não ter carro nenhum passar e ele não pode ir para lá porque tem um gelo baiano. Mesmo sem ser o horário que o ônibus está vago, que não seria necessário, fundamental, aquele horário o ônibus utilizar. Então são situações de conversa, mesmo quando ele prosseguiu com a política, ainda prosseguiu cometendo erros básicos, fez um corredor no centro que está a fazer lotação, os camelôs vão começar a ocupar e está gerando problema de segurança. Já teve até acidente grave com pessoas naquela área da Bezerra de Menezes. Então, nós do Partido dos Trabalhadores fizemos um seminário para discutir proposta para a cidade de Fortaleza e no segundo semestre vamos aos bairros, ouvir o nosso povo para discutir o que nós conversamos e o que o nosso povo está colocando na ponta para a gente então, aí sim, fazer um conjunto de propostas para apresentar em 2016. Eu aceito a incumbência de, como presidente do PT de Fortaleza, construir um processo que unifique o PT. E o PT tem a candidatura à Prefeitura de Fortaleza. Eu sou daqueles que acham que um dos problemas que o PT tem que fazer autocrítica, é que muitos companheiros, às vezes, colocam a sua trajetória pessoal acima do projeto político coletivo do partido. Eu acho que já não tem mais sentido nenhum. Ah, porque eu quero ser prefeito de Fortaleza, então eu sou o melhor nome. Não, o melhor nome é o nome que nós discutimos na nossa militância, que o povo de Fortaleza aceitar, que tenha compromisso com as propostas que foram coletivamente discutidas. Ninguém pode ser prefeito ou prefeita das ideias da sua cabeça, porque por melhor que seja, não será melhor do que as diversas cabeças do PT e do povo pensando. Ele tem que ter compromisso em cumprir isso que foi discutido coletivamente. Então, eu aceito a incumbência de buscar o meu partido, primeiro, ter esse espírito coletivo, segundo, que quem tem projeto pessoal, o projeto pessoal nós devemos respeitar, mas ele tem que estar submetido ao projeto coletivo e, no momento adequado, em 2016, nós temos que garantir que nós temos unidade partidária e que nós tenhamos um programa e um conjunto de propostas com sinceridade, com franqueza e com condição de cumprir para apresentar ao povo de Fortaleza. Feito isso, quais são os nomes que nós temos em boa condição eleitoral para apresentar ao povo de Fortaleza? Sentemos e decidamos qual é o melhor nome. Esse é o processo que eu acredito ser o melhor para o PT, até de compromisso nosso com o povo de Fortaleza. Eu acho que nós já estamos tendo uma grande mudança. Se você imaginar como foi o trato com os policiais, ou como foi o trato com os professores, e como está sendo, o governador que faz a lei do piso não precisou ter greve, não precisou ter grandes mobilizações, porque ele chegou e disse, eu vou garantir a lei do piso. Um governador que chama os policiais, senta, respeitando todos os que têm alguma liderança na categoria, não é dizendo que fulano é isso ou fulano é aquilo, mas respeitando a categoria. Isso para mim já é uma diferença fundamental de alguém que se tem compromisso com aquilo que o PT sempre defendeu na sociedade. Os Ferreira Gomes, eu acho que eu não quero tecer muitos comentários, porque eu acho que eles têm o projeto deles, nós temos visões diferentes, nós temos opiniões distintas de como tratar a política e os aliados, mas eu só digo uma coisa, assim, se tem uma coisa que nós temos muita dificuldade de conviver numa mesma relação política, é porque os Ferreira Gomes têm uma forma de tratar os aliados que é de querer mandar nos outros. E nós criamos o PT para o povo se libertar. Ora, se nós queremos que o povo se liberte, como é que nós vamos se libertar ou ajudar o povo a se libertar, admitindo que alguém bote rédea em nós? Então, eu não vim para o PT, não me criei no PT, nenhum de nós se criou no PT. Alguém chegar e dizer, botar uma rédea, você faz isso ou você faz aquilo. Não, nós temos de dizer o que a gente pensa, o que a gente acredita. Se a gente concorda, a gente caminha junto. Se a gente não concorda, a gente não caminha junto. E é assim que eu quero para o meu povo e é assim também que eu quero para mim. Eu não quero ninguém que diga, PT, nós mandamos em vocês. Não, você manda no seu partido. No nosso, manda a nossa militância e o compromisso que nós temos com o povo do Ceará, o povo brasileiro. Não é ninguém que pode, com espírito de coronel, querer mandar em alguém. Aí eu tenho muita dificuldade de conviver. A educação é uma bandeira central do nosso mandato. Eu estou nesse tema junto com o presidente Lula, dizendo que o Plano Nacional de Educação aprovado em 2014 deve se transformar numa grande bandeira política do PT e de toda a esquerda brasileira. Se nós conseguirmos que o Plano Nacional de Educação para garantir 100% de pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos, garantimos pelo menos metade das nossas crianças de 0 a 3 anos em creches, também em tempo integral. Garantir escola em tempo integral para grande parte dos nossos jovens e um percentual elevado de jovens em escola profissionalizante, para que eles façam ensino médio e aprendam uma profissão. E isso, em tempo integral,
nós estamos colaborando com a redução de violência e nós estamos colaborando para que o país possa definitivamente entrar no mundo em um processo de melhores empregos e melhores salários. Porque nós vamos vivenciar, já vivenciamos e vai aprofundar, as sociedades no mundo vão acessar melhores empregos, vão ter melhores indústrias, com melhores salários, se o seu povo tiver um nível de conhecimento que possa manusear as máquinas, que possa conhecer processos de programas de computador, quem tiver mais conhecimento de mais de uma língua. Então nós precisamos investir muito nessa área e eu quero muito poder ajudar aqui no Ceará em um plano estadual de educação para garantir essas metas de creche para nossas crianças. Aqui fundamentalmente nós vamos garantir creche para as crianças pobres que se estiverem em creche vão desenvolver mais, inclusive a sua parte cognitiva, a sua parte sensorial. Isso garante mais igualdade. Lá na frente, quando ela for fazer um vestibular ou o Enem, ela vai poder, dessa maneira, disputar com mais igualdade. E nós vamos ter que garantir, aumentar o número de vagas do nosso jovem nas universidades, garantir mais vaga para o nosso jovem na universidade. Então, o Plano Estadual de Educação implica a valorização do magistério. Aqui tem uma questão central, que é o pré-sal. Atualmente, tramita no Senado uma proposta do senador José Serra, que foi candidato a presidente pelo PSDB, que ele quer mudar o sistema de modelo de partilha do pré-sal. Com isso, nós podemos perder bilhões de reais, que hoje, pela lei aprovada pelo presidente Lula, 75% será para a educação e 25% será para a saúde. Se o projeto do senador José Serra for aprovado, nós perderemos recursos fundamentais para valorizar o magistério, para mudar a infraestrutura, porque a escola em tempo integral é uma estrutura que as nossas escolas não têm hoje, para garantir creche para nossas crianças. Então, essa batalha contra a proposta do senador José Serra é fundamental para nós garantirmos um Plano Nacional de Educação. E aqui é a mesma coisa no Estado, nós garantirmos que esse recurso do pré-sal que virá para o Ceará, hoje tem uma liminar no Supremo Tribunal Federal que pode representar, se nós conseguirmos que a ministra do Supremo julgue o processo e nós vamos ganhar o processo, creio eu, nós podemos ter 300 milhões de reais por ano a mais só pelo pré-sal. Só para a gente ter a ideia da dimensão, você vai ver que o povo do Ceará vai ter 300 milhões de reais a mais por ano, todo ano 300 milhões a mais, para fazer creche, para fazer universidade, é evidente que é muito importante. Da mesma maneira, nosso mandato é muito vinculado aos movimentos sociais e nós queremos ajudar no debate de uma profunda reforma política que esse país precisa, de uma constituinte exclusiva. Está claro para todos nós que os deputados federais, que os senadores que nós temos, não vão fazer reforma política. Eles só querem fazer regra desde que garanta que ele pode ser reeleito. Se a regra que mudar dificultar a eleição dele, ele vota contra. Então, esse parlamento não vai fazer a reforma política que o povo quer e o Brasil precisa. Porque nós precisamos ter condição, está há mais de 15 anos tramitando no Congresso um projeto para reduzir a jornada de trabalho dos trabalhadores do Brasil, que trabalham 44 horas por semana. Os deputados não decidem, porque a maioria dos deputados são empresários. Deixa o povo decidir. Mas a Constituição brasileira não permite que alguém do povo diga, olha, nós queremos decidir essa matéria. Quem vai decidir não são os deputados não, quem vai decidir é o povo. Infelizmente, hoje a lei brasileira não permite que o povo decida que ele quer decidir. Só quem pode propor isso é um deputado. Então, e é evidente que os deputados não querem que o povo decida porque imaginam que vão perder. Então, nós precisamos fazer uma profunda mudança no sistema político. O nosso mandato tem muito compromisso com essa pauta. Nós queremos ajudar no processo de reforma agrária e de apoio à agricultura familiar. Não mais aquela agricultura familiar apenas que produz o milho e o feijão para a subsistência. Nós queremos agroindústria na pequena agricultura. Nós queremos reunir os pequenos agricultores, eles terem empresas sociais, que eles possam produzir leite e eles fazerem estruturas industriais para produzir a manteiga, para produzir o iogurte, para produzir os trabalhadores e os pequenos agricultores familiares, para que isso permita ter aumento de renda no campo no Ceará. E nós precisamos discutir muito como é que distribuímos renda no estado do Ceará. Nós não podemos viver uma situação que alguns são muito ricos, gente que tem carro importado como coleção e gente que não tem o que comer. Isso não é razoável. Então nós precisamos discutir no Ceará que política nós vamos traçar para distribuir a renda a partir da produção que nós fazemos no estado. Todos participam da produção. O empresário participa, os trabalhadores participam e tem alguns apoios governamentais.
Não pode o povo trabalhar muito para ganhar pouco. Nós temos que ter um processo na economia que todo mundo que trabalha tenha a condição de viver com dignidade. E nesse tema é muito importante o apoio ao micro e ao pequeno empresário. O Ceará tem a ampla maioria de pequenos e microempresários. E nós temos que discutir políticas que apoiem o micro e pequeno empresário. Aqui o senador Zé Pimentel, do PT, uma grande referência para todos nós, que possa pensar políticas públicas, é um tema que nós queremos tratar com o governador Camilo, que possamos ajudar cada vez mais, desburocratizar aquilo que diz respeito ao governo do Estado, que são temas fundamentais para o nosso povo ter uma vida melhor. Não, eu tenho uma avaliação diferente. Eu penso que, infelizmente, o PT perdeu uma grande oportunidade de, no seu Congresso, poder discutir com profundidade as questões. Nós devemos debater no PT com muita seriedade e muita profundidade a situação de companheiros nossos que se envolveram em atos de corrupção. Se o PT quiser sobreviver na política, ele vai ter que ser muito claro com a sociedade brasileira, como foi com o seu Diretório Nacional, dizer quem se envolver com corrupção será expulso. Isso é o mínimo para alguém estar atuando no Partido dos Trabalhadores. Até porque aqueles que queiram entrar na política para fazer negócio, têm que entender claramente que o lugar dele não é do PT. E se alguém no PT estiver pensando nisso, que saia. Porque nós não criamos o PT para isso. Eu sempre destaco, o PT só em Fortaleza tem 25 mil filiados. Desses 25 mil, pelo menos 10 mil, de alguma maneira, atuam na vida do PT. Não tem ninguém envolvido com coisa errada, não tem pessoas envolvidas com falcatrua. E eu tenho certeza que as pessoas como eu, quando vê alguém do PT envolvido em coisa errada, tem vergonha. Então, o partido, da mesma maneira, tem que atualizar o seu programa. Atualizar em que sentido? Quando nós formamos o PT, nós não tínhamos tido o governo do PT. O povo não tinha dinheiro para comprar, o povo, quando tinha seca no Ceará, eu sou advogado, se fosse a minha época como advogado, de 95, 96, 98, 2000, em uma seca, o nosso povo estava nas ruas de Fortaleza, ou nas estradas, ou nas cidades, saqueando o comércio, saqueando merenda escolar, aqui em Fortaleza como pedinte. Por que é que nós não temos isso? Porque houve um governo do PT que diz que o povo não precisa mais fazer isso. Então, esse povo mudou. Esse povo não está querendo agora, não é lutar por comida apenas, porque essa comida ele já tem. Ele está querendo é um emprego bom, ele está querendo é que o filho dele tenha uma boa escola, ele está querendo é chegar no posto de saúde, ter um médico, e aí, se o médico pedir o exame, ele tem a condição do exame acontecer. E se precisar fazer uma cirurgia, a cirurgia ser feita. Então, mudou a demanda da sociedade. As manifestações de junho de 2013 eram fundamentalmente para dizer nós queremos educação melhor, nós queremos combate à corrupção, nós queremos que a corrupção seja profunda, independente de quem seja pego, tem que ser processado e tem que ser preso, se for provado que ele é responsável. Então, nós do PT devemos discutir profundamente como é que nós atualizamos o nosso programa. E, nesse momento, tem uma crise econômica no mundo que atinge o Brasil. Essa crise econômica não atingiu tanto o governo do presidente Lula, que permitiu um crescimento econômico muito importante, mas ela chegou com muito mais força no governo da presidenta Dilma. E nós do PT, a presidenta aprovou um ajuste que, na minha opinião, gera confusão, quando a presidenta mexe, de alguma maneira, no seguro-desemprego, mexe no abono salarial, exigiu que a bancada do PT no Senado e na Câmara alterasse a medida provisória do próprio governo, que é a presidenta do PT, e acho que fez certo, porque o PT tem que defender os direitos dos trabalhadores, e dessa maneira o PT tem que se adequar na conjuntura para dizer nem tudo que o governo fizer, isso vale para mim, por exemplo, em relação ao governo Camilo, eu sou da base do governo, eu tenho um compromisso com o governo do Camilo, mas eu tenho um compromisso de vida ao participar do PT de defender o povo trabalhador. Então, se por alguma circunstância do governo da Dilma, do governo do Camilo, tem uma proposta que é contrária, porque numa negociação ocorrida com determinada força política houve uma concessão, ele para o governador eu posso entender, mas eu, deputado do PT, não posso fazer. Eu sou deputado do PT e o PT dizer, não, nós estamos contra. O governador ocupando o cargo de governador ou a presidenta ocupando o cargo de presidenta, em nome de determinada coisa que considerou importante ser aprovada e negociou a medida, ok, é o cargo que impôs. Mas nós do PT não podemos cegamente dizer, então nós votamos a favor. Não. Nós queremos entender e, dependendo do entendimento, nós podemos até votar contra. Porque nós temos um programa e uma vida para a qual nós nos construímos, que é fazer o povo trabalhador ter uma vida decente, digna. E muitas vezes nós não precisamos concordar. Nem entre nós no PT nós concordamos toda a vida. Imagina dentro de um governo. Dentro de um governo tem disputa, nem todo mundo no governo pensa igual, como não é na sociedade.
Na sociedade, em casa, a gente pensa diferente. Um filho pensa de um jeito, outro filho pensa do outro. E não é porque meu pai decidiu uma coisa que todos os filhos têm que concordar. Pode até não dizer nada, mas vão continuar pensando o que pensam e eu acho que nós temos que ter esse direito. Eu quero agradecer, dizer da minha alegria de estar aqui e dizer ao povo do Ceará da honra que eu tenho. Eu nunca deixo de agradecer quem votou em mim para ser candidato a prefeito, na campanha de prefeito, para ser deputado estadual. Muita gente votou em mim porque me viu na televisão. Muita gente votou em mim porque conheceu um pouco da minha história e me confiou o voto. Eu quero muito poder honrar esse voto e a companheirada do PT manter o sonho de um socialismo democrático, de um país justo, soberano, que a gente não deixe nunca de se indignar com nenhuma justiça e que a gente possa construir um Ceará mais justo, um Brasil mais justo. Eu acho que esse é o caminho que nós temos para ter um PT forte.